Meu nome é Maria Helena, e já faz 2 meses que trabalho nesta mansão enorme. Dizem que as paredes têm ouvidos, mas estas parecem ter também lágrimas escondidas. Sinto a tristeza no ar cada vez que limpo os cantos vazios desta casa. O senhor Ricardo Mendes mal nota minha presença. Seus olhos sempre parecem estar olhando para outro lugar, talvez para o passado, para a família que ele perdeu naquele terrível acidente aéreo. Os jornais falaram muito sobre isso na época. Uma tragédia que transformou um dos homens mais poderosos da cidade em uma sombra silenciosa. Eu entendo de dor. Carrego a minha não apenas na alma, mas agora também em meu ventre, onde meu bebê cresce há 9 meses. Jorge, meu marido, não queria esta criança. As bebidas já o tornavam violento, mas depois que descobriu minha gravidez, seus punhos pareciam mais pesados. Mais uma boca para alimentar, ele gritava. As marcas em meu corpo começaram a desaparecer, mas as do coração ainda sangram. Naquela noite de chuva, enquanto ele dormia bêbado, peguei apenas alguns documentos e saí pela porta sem olhar para trás. Era eu e meu bebê contra o mundo agora. Por algum milagre encontrei esta vaga. Quartinho pequeno nos fundos, salário modesto, mas ao menos um teto seguro para esperar meu filho nascer. Hoje a tempestade castiga a cidade. O céu parece estar desabando lá fora, e sinto uma dor aguda cortar minha barriga, enquanto termino de limpar a biblioteca. Respiro fundo. Passo a mão na barriga. Outra dor, mais forte. Olho para o relógio na parede. 8:30 da noite. O senhor Ricardo deve estar trancado em seu escritório como sempre. Calma, bebê, sussurro. Ainda não é hora, mas meu corpo discorda. A dor volta, tão intensa que me dobro para a frente. Tento alcançar o telefone na mesinha, mas ele não funciona. A tempestade deve ter derrubado as linhas. Uma contração mais forte me faz soltar um gemido abafado. Tento me controlar. Preciso chegar ao meu quarto. O caminho pelos corredores da mansão nunca pareceu tão longo. Me apoio nas paredes, respirando com dificuldade. Finalmente alcanço meu quartinho nos fundos. É simples, pequeno, mas é o único lugar que posso chamar de meu. Sento na cama, mãos tremendo. Outra contração me atravessa como um raio. Ainda. Não, por favor. Imploro. Mas sinto um líquido quente escorrendo pelas minhas pernas. A bolsa estourou. O pânico toma conta de mim. Estou sozinha, sem telefone, sem como buscar ajuda. A próxima contração é tão forte que não consigo conter. Um grito. Tento me posicionar na cama, lembrando vagamente das instruções que a enfermeira do posto de saúde me deu. 3 contrações depois, ouço batidas na porta. Mal consigo responder. Apenas um gemido sai da minha garganta. A porta se abre e, pela primeira vez em 2 meses, vejo o Sr. Ricardo realmente me enxergar. Seus olhos, normalmente distantes, estão arregalados em choque. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Ele pergunta parado na soleira. O bebê está nascendo, consigo murmurar entre respirações entrecortadas. O vejo congelar, por um instante, como se estivesse sendo transportado para alguma lembrança dolorosa. Espero que ele saia, que chame alguém, qualquer coisa. Mas então, algo muda em seu olhar. É como se uma chama, há muito apagada, voltasse a acender. Aguente firme. Vou ajudá-la. Diz com uma voz firme que nunca ouvi antes. E naquele momento, entre a dor e o medo, sinto que algo importante estava prestes a mudar. Não apenas meu filho estava chegando ao mundo, mas talvez, apenas talvez, também estivesse nascendo uma nova chance para 2 corações despedaçados encontrarem conforto onde menos esperavam. As contrações vinham cada vez mais fortes, como ondas impiedosas em um mar revolto. Eu não conseguia mais conter os gemidos de dor que escapavam da minha garganta. O Sr. Ricardo permanecia parado à minha frente. Seu rosto uma mistura de preocupação e determinação que eu nunca tinha visto antes. Temos que fazer isso agora, ele disse, tirando o paletó e arregaçando as mangas da camisa de seda que provavelmente custava mais do que todos os meus pertences juntos. Não há tempo para esperar. Ajuda. Eu queria protestar. Dizer que não precisava se envolver, que eu daria um jeito, mas a próxima contração me silenciou. Meu corpo inteiro tremia. Eu não sei se consigo.
confessei entre lágrimas. O Sr. Ricardo se aproximou e, para minha surpresa, segurou minha mão. Suas mãos eram macias, sem calos, mãos que nunca conheceram trabalho pesado, tão diferentes das minhas. Mas naquele momento, transmitiam força. Olhe para mim, Maria Helena, ele disse, usando meu nome completo pela primeira vez. Você é mais forte do que pensa, e eu não vou sair do seu lado. Vi algo em seus olhos que me intrigou, uma dor familiar, como se ele entendesse exatamente o que era estar sozinho no momento mais crítico da vida. Ele correu para buscar toalhas limpas, água quente e uma tesoura que esterilizou com álcool, que encontrou no banheiro. Voltou rápido e organizou tudo com uma eficiência surpreendente. Entre contrações, contei que trabalhei num hospital como auxiliar de limpeza e vi alguns partos, mas nunca imaginei estar no lugar da mãe, muito menos assim. Eu assisti ao nascimento da minha filha. Ele murmurou, enquanto preparava tudo. Clara nasceu em casa também. Não foi planejado. Minha esposa, Luísa, entrou em trabalho de parto 3 semanas antes. Era a primeira vez que o ouvia falar de sua família. A dor em sua voz era palpável. A tempestade lá fora parecia espelhar a tempestade dentro do meu corpo. Mais uma contração me atingiu. Esta tão forte que arquei o corpo na cama. Acho que ele está vindo. Consegui dizer. Sr. Ricardo assumiu uma postura que me surpreendeu. Foi como se anos de tristeza tivessem sido temporariamente suspendidos. Ele se posicionou para ajudar no parto com uma calma que não combinava com o milionário, distante que eu conhecia. Quando eu disser, "Você vai empurrar com toda a força, Maria", ele orientou. Agora me chamando simplesmente de Maria, como se fôssemos íntimos. A dor era insuportável, mas algo no tom de voz dele me dava coragem. Eu respirava como ele me instruía, sentindo cada fibra do meu ser se preparando para trazer meu filho ao mundo. Agora, Maria! Empurre! Fechei os olhos e empurrei com toda a força que consegui reunir. Gritei como nunca tinha gritado antes. Senti suas mãos gentis, mas firmes, guiando meu bebê para fora. Estou vendo a cabeça. Está quase lá, mais um esforço. Entre o suor que escorria pelo meu rosto e as lágrimas que não conseguia conter, empurrei mais uma vez. O mundo pareceu parar por um segundo. E então, o choro mais lindo que já ouvi preencheu o pequeno quarto. "É uma menina!" exclamou o senhor. Ricardo, sua voz embargada de emoção. Com movimentos cuidadosos, ele cortou o cordão umbilical e enrolou minha filha em uma toalha limpa. Quando a colocou em meus braços, vi lágrimas nos olhos dele. Não eram lágrimas de pena ou de nojo por ter ajudado sua empregada em algo tão íntimo. Eram lágrimas de quem entende o milagre da vida. "Ela é perfeita", ele sussurrou, olhando para minha filha com uma expressão que misturava admiração e uma tristeza profunda. Minha filha chorava forte, seus pequenos punhos cerrados como se já estivesse pronta para lutar pelo seu lugar no mundo. Toquei seu rostinho com a ponta dos dedos, mal acreditando que algo tão perfeito tinha saído do meu corpo. "Olá, meu amor", sussurrei entre lágrimas. "Mamãe está aqui." Ergui o olhar para o Sr. Ricardo e nossos olhos se encontraram. Havia um entendimento silencioso entre nós, como se ambos soubéssemos que aquele momento havia mudado algo fundamental. "Preciso chamar uma ambulância", ele disse suavemente, como se não quisesse interromper o momento. "Vocês duas precisam de cuidados médicos adequados." Ele se levantou, mas antes de sair do quarto, parou e olhou para nós duas mais uma vez. "Qual será o nome dela?" Olhei para minha filha, tão pequena e tão forte ao mesmo tempo. "Esperança", respondi. "O nome dela será Esperança." Um sorriso, o primeiro que vi em seu rosto desde que comecei a trabalhar ali, iluminou suas feições por um breve momento. "É um nome perfeito." Sr. Ricardo saiu e o ouvi ao telefone. Sua voz autoritária exigindo não apenas uma ambulância, mas a melhor equipe médica do Hospital Central, o mais caro da cidade. Ouvi-o mencionar seu nome completo e a urgência da situação. Era estranho ouvir alguém mobilizar recursos daquela maneira, como se o mundo inteiro devesse se curvar à sua vontade. Quando voltou ao quarto, trouxe cobertores macios que nunca tinham sido usados, provavelmente guardados em algum armário de hóspedes.
A ambulância está a caminho. São os melhores, ele garantiu, ajeitando os cobertores em volta de mim e da pequena Esperança. Dr. Mendonça vai atender vocês pessoalmente. Sr. Ricardo, eu não posso pagar por isso, murmurei, a realidade voltando a me atingir como um balde de água fria. Ele franziu o senho, como se eu tivesse dito algo absurdo. Não se preocupe com isso. Está tudo providenciado. Sentou-se na beirada da cama e, para minha surpresa, estendeu o dedo para minha filha, que o agarrou com sua mãozinha minúscula. Vi seus olhos marejarem novamente. Ela tem força, comentou, com a voz embargada. Como a mãe dela, ele acrescentou após uma pausa, olhando diretamente nos meus olhos. Naquele momento, não éramos mais patrão e empregada. Éramos apenas duas, pessoas que tinham compartilhado algo profundo e transformador. A mansão enorme, as diferenças sociais, tudo parecia ter desaparecido temporariamente. Existia apenas aquele quarto, o choro suave da minha filha, e um homem que tinha me ajudado quando eu mais precisava. Ouvimos as sirenes da ambulância se aproximando. O Sr. Ricardo levantou-se para guiá-los até nós. Antes de sair, virou-se. Maria, você foi muito corajosa hoje. Sorri cansada, sentindo que algo havia mudado para sempre entre nós. O que eu não sabia ainda era o quanto essa noite transformaria nossas vidas e quanto caminho teríamos que percorrer juntos, enfrentando muito mais tempestades pela frente. Já fazia 3 semanas desde que a pequena Esperança chegou ao mundo. O hospital foi uma experiência surreal. Quarto privativo, médicos renomados, enfermeiras disponíveis 24 horas. Fui tratada como se fosse importante, como se minha filha merecesse o melhor. Quando recebi alta, esperava voltar para meu quartinho, nos fundos, e retomar minhas funções assim que possível. Mas o Sr. Ricardo tinha outros planos. Não vou permitir que você e a bebê fiquem naquele quartinho minúsculo, ele disse enquanto me acompanhava até o carro com Esperança nos braços. Preparei o quarto de hóspedes no andar principal. Tem mais espaço, luz natural, e fica próximo ao meu quarto caso precisem de algo durante a noite. Abri a boca para protestar, mas ele ergueu a mão. Por favor, Maria Helena, deixe-me fazer isso. Seu olhar era tão sincero que não conseguia argumentar. Mas isso não diminuía o pânico que sentia. Afinal, eu era apenas uma empregada. Como ficaria minha posição? O que os outros funcionários pensariam? E o que ele esperava em troca? O quarto era lindo, amplo, arejado, com uma pequena alcova que ele havia transformado em um cantinho, para a Esperança, com berço, trocador e uma poltrona de amamentação. Quando vi tudo aquilo, as lágrimas vieram sem que pudesse contê-las. Isso é demais, murmurei. Não é nada, ele respondeu simplesmente. Vocês duas merecem. Nos dias que se seguiram, notei mudanças nele. O Sr. Ricardo passava menos tempo no escritório e mais tempo em casa. Às vezes, eu o encontrava observando Esperança enquanto ela dormia, com uma expressão que mesclava fascínio e uma tristeza profunda. Em outras ocasiões, surpreendia-me ao vê-lo na cozinha preparando chá quando me ouvia amamentando durante a madrugada. Uma noite, encontrei-o segurando Esperança na biblioteca. Ela tinha apenas 1 mês e estava chorosa. Eu havia ido tomar um banho rápido e, quando voltei, ele a ninava gentilmente. Desculpe, ele disse ao me ver. Ela estava chorando e não quis incomodá-la. Não precisa se desculpar, respondi, observando como minha filha parecia tranquila em seus braços. Ela tem os seus olhos, ele comentou, sem desviar o olhar da pequena face de Esperança. Expressivos, determinados. Senti um calor subir pelo meu rosto. Nossos olhares se encontraram brevemente antes que eu desviasse, confusa com as sensações que aquele simples contato visual provocava em mim. Foi naquela semana que a família dele apareceu. Eu estava amamentando Esperança na poltrona do quarto quando ouvi vozes alteradas no andar de baixo. A governanta, Dona Mercedes, veio me avisar. A senhora Augusta está aqui, a mãe do patrão. E a irmã dele também, Dona Cecília. Estão fazendo um escândalo. Meu coração disparou. Tinha ouvido falar delas. A mãe viúva,
aristocrática até a medula, e a irmã mais nova, mimada e preconceituosa. Peguei apenas fragmentos da discussão, mas foi o suficiente para entender tudo. Completamente insano, Ricardo. Uma empregada, com um bebê, morando na casa principal? O que as pessoas vão dizer, ainda de luto pela Luísa e já trazendo uma qualquer para dentro de casa. A voz do Sr. Ricardo era mais baixa, controlada, mais firme. É a minha casa, minha decisão. Ela está te manipulando, meu filho. Não vê isso? Uma mãe solteira, sem recursos. É claro que vai se aproveitar da sua bondade. Chega, mãe! O tom dele me assustou. Nunca o tinha ouvido falar assim. Maria Helena e a filha ficarão aqui pelo tempo que for necessário. Não estou pedindo sua aprovação. Estou apenas informando como as coisas serão. Ouvi passos furiosos subindo a escada e me encolhi, pensando que a matriarca vinha me confrontar. Mas foram os passos dela saindo, a porta da frente batendo com força. Naquela noite, depois que coloquei Esperança para dormir, encontrei o Sr. Ricardo na varanda, um copo de uísque na mão, olhando para o jardim iluminado apenas pela lua. Sinto muito pelo que aconteceu hoje, disse, minha voz quase um sussurro. Ele se virou, surpreso com minha presença. Eu que deveria pedir desculpas. Minha família, eles não entendem. Talvez eles estejam certos, falei, reunindo coragem. Talvez seja melhor eu procurar outro lugar para ficar. Não quero causar problemas na sua família. Ele colocou o copo sobre a mesa e se aproximou. Meu coração disparou quando senti sua mão gentilmente tocar meu braço. Você não é um problema, Maria Helena. Você e Esperança... Ele hesitou, buscando as palavras certas. Vocês trouxeram vida de volta a esta casa. Seus olhos, antes sempre distantes, agora me fitavam com uma intensidade que fez meu estômago dar voltas. Dei um passo para trás, assustada não com ele, mas com o que sentia. Eu só quero ajudar. Ele continuou, interpretando meu recuo como medo, sem expectativas, sem condições. Por quê? Perguntei. A pergunta que me atormentava há semanas finalmente escapando. Por que está fazendo tudo isso por nós? Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para as próprias mãos. Quando perdi Luísa e Clara, perdi minha razão de viver. Passei meses apenas existindo, esperando cada dia acabar. E então, naquela noite de tempestade, ele ergueu o olhar para mim. Pela primeira vez em muito tempo, eu precisei estar presente, completamente presente, para ajudar a trazer uma vida ao mundo. Sua voz embargou na última frase. Você me salvou, Maria. Não o contrário. Não soube o que responder. Meu coração batia tão forte que achei que ele poderia ouvir. Os dias se transformaram em semanas. As semanas, em meses. Sr. Ricardo, que agora insistia que eu o chamasse apenas de Ricardo, havia contratado outras pessoas para cuidar da limpeza da casa. Eu ainda me sentia desconfortável sem trabalhar, mas ele garantiu que minha única preocupação deveria ser Esperança, e ele estava sempre lá. Nas manhãs, tomando café comigo enquanto eu amamentava. Nas tardes, trazendo pequenos presentes, um chocalho para Esperança, um livro para mim. Nas noites, às vezes sentávamos juntos na biblioteca, conversando sobre nossas vidas enquanto Esperança dormia no carrinho ao lado. Aprendi sobre sua infância privilegiada, mas solitária. Sobre como conheceu Luísa na faculdade quando ela era bolsista e ele o herdeiro relutante dos negócios da família. Sobre como Clara nasceu e mudou suas prioridades. E sobre a dor indescritível de perdê-las em um instante. Em troca, compartilhei minha vida. A infância simples no interior, os sonhos interrompidos, o casamento que se transformou em prisão, as esperanças depositadas na filha. Uma noite, enquanto passeávamos pelo jardim com Esperança adormecida, no carrinho, nossos dedos se tocaram por acidente. Foi como uma corrente elétrica percorrendo meu corpo. Olhei para ele, assustada com a intensidade da reação, e vi em seus olhos que ele sentira o mesmo. Ele não retirou a mão. Pelo contrário, seus dedos se entrelaçaram nos meus, hesitantes, como se pedissem permissão. Deveria ter afastado. Um homem como ele e uma mulher como eu,
Mundos diferentes, realidades incompatíveis. Mas não consegui. Deixei que nossos dedos permanecessem entrelaçados, enquanto caminhávamos em silêncio sob as estrelas. Foi no 3º mês que sua família voltou à carga. Desta vez, trouxeram uma advogada, insinuando que Ricardo não estava em seu juízo perfeito, ainda traumatizado pela perda. Falaram sobre interdição, sobre proteger o patrimônio da família, sobre o escândalo que estava causando. Enquanto a discussão acontecia no escritório, arrumei minhas poucas coisas e as de esperança. Era hora de partir. Não poderia ser responsável por separar uma família. Escrevi um bilhete agradecendo por tudo e deixei no quarto. Estava prestes a sair pelos fundos quando o encontrei no jardim de inverno. "Onde você pensa que está indo?" perguntou, o rosto tenso. "Embora", respondi, lágrimas traiçoeiras escapando dos meus olhos. "É o melhor para todos." "O melhor para quem?" Ele se aproximou, seus olhos brilhando de uma maneira que nunca havia visto antes. "Para minha família, que só se importa com as aparências. Para você, que voltará a se esconder em algum canto. Para a esperança, que perderá a chance de crescer em um lar com todo o conforto que merece." Ele parou a poucos centímetros de mim. "E quanto a mim, Maria Helena? É melhor para mim voltar à vida vazia que eu tinha?" "Ricardo", minha voz falhou. "Pessoas como nós, não dá certo. O mundo não permite." "Que se dane o mundo", ele disse, com uma paixão que me deixou sem fôlego. Eu passei tempo demais vivendo pelos outros, construindo o que esperavam de mim. E quando perdi tudo, percebi que a vida é curta demais para não ser vivida com verdade. Suas mãos seguraram meu rosto delicadamente, seus polegares enxugando minhas lágrimas. "Estou apaixonado por você, Maria Helena. Pela mulher forte que enfrentou o mundo para proteger sua filha. Pela mulher gentil que, mesmo tendo tão pouco, dá tanto. Pela mulher que me mostrou que é possível recomeçar, mesmo quando achamos que tudo está perdido." Meu coração parecia que ia explodir no peito. Isso não podia ser real. Homens como ele não se apaixonam por mulheres como eu. "Não posso prometer que será fácil", ele continuou, "mas prometo que estarei ao seu lado em cada passo, em cada batalha, se você me deixar." Esperança, no carrinho ao lado, soltou um pequeno murmúrio, como se desse sua aprovação. Olhei para minha filha e depois para o homem à minha frente. Esse homem que havia entrado em nossas vidas da maneira mais inesperada possível. "Tenho tanto medo", confessei. "Medo de confiar, de me machucar novamente, de não ser o suficiente." "Eu também tenho medo", ele admitiu, surpreendendo-me. "Medo de perder de novo, de não merecer essa segunda chance. Mas estou mais assustado, ainda com a ideia de deixar você ir sem ao menos tentar." Seus lábios se aproximaram dos meus, parando a milímetros de distância. Pedindo permissão silenciosa, fechei os olhos e eliminei a distância entre nós. O beijo foi suave, gentil, explorando, reconhecendo. E então, se transformou em algo mais profundo. Anos de solidão e dor, cedendo lugar à possibilidade de um novo começo. Quando nos separamos, ofegantes, ele encostou sua testa na minha. "Fique", sussurrou. "Não por mim, nem pelas coisas que posso oferecer. Fique porque juntos talvez possamos construir algo bonito, algo verdadeiro." Olhei nos olhos deste homem que havia me resgatado de tantas maneiras e que, de alguma forma, eu também havia resgatado. "Ficarei", respondi, minha voz quase um suspiro, mas com uma condição. Ele ergueu uma sobrancelha, intrigado. "Quando eu puder, quero voltar a estudar, terminar minha faculdade, ser alguém por mim mesma, não apenas por quem está ao meu lado." Um sorriso lento se espalhou pelo seu rosto, iluminando seus olhos de uma maneira que fez meu coração falhar uma batida. "Não esperaria menos de você", ele disse, antes de me puxar para outro beijo, desta vez mais confiante, mais cheio de promessas. E ali, no jardim de inverno daquela mansão que antes me parecia tão fria e intimidante, percebi que talvez, apenas talvez, os contos de fadas pudessem acontecer, mesmo para pessoas reais,
com cicatrizes reais e medos reais. Não seria perfeito nem fácil, mas seria nosso. E talvez isso fosse suficiente. 5 anos se passaram desde aquela noite de tempestade que mudou nossas vidas para sempre. Olho pela janela do quarto que agora é nosso, meu e de Ricardo, e observo o jardim onde Esperança corre, seus cachinhos negros balançando ao vento enquanto Ricardo a persegue, fingindo ser um monstro. As risadas dela ecoam pela propriedade, preenchendo cada canto antes silencioso desta mansão com vida. Quem me visse hoje não reconheceria a Maria Helena de 5 anos atrás. A empregada assustada, grávida, fugindo de um passado violento. Terminei minha faculdade de pedagogia há 1 ano, com honras. Agora dirijo um projeto social que Ricardo e eu fundamos juntos. Uma creche e centro de apoio para mães solo em situação de vulnerabilidade. Irônico como a vida dá voltas. Família de Ricardo eventualmente aceitou nossa união, embora tenha sido um caminho difícil. Augusta, sua mãe, resistiu por quase 2 anos, recusando-se a nos visitar ou conhecer Esperança. Foi numa tarde de domingo que ela apareceu sem avisar, depois que Ricardo teve um pequeno acidente de carro. Nada grave, mas suficiente para fazê-la perceber que poderia perdê-lo novamente. Lembro-me dela parada na porta da sala de estar, olhando para a Esperança que brincava no tapete. Minha filha, sempre sociável, levantou-se e foi até ela com um dos seus desenhos na mão. Você é a vovó Augusta? Papai tem fotos suas no escritório dele. Foi a primeira vez que vi aquela mulher altiva hesitar. Papai? Ela repetiu, olhando para Ricardo. Ela me chama assim desde que começou a falar. Ele respondeu simplesmente. Não havia desafio em sua voz. Apenas uma constatação. Augusta se abaixou ao nível de Esperança, aceitando o desenho com mãos levemente trêmulas. É um desenho muito bonito. Fiz para você. Minha filha respondeu com aquela honestidade desarmante que só as crianças possuem. Papai disse que você gosta de flores, então desenhei um jardim inteiro. Algo mudou naquele dia. Não foi mágico, nem imediato, mas foi um começo. Hoje, Augusta vem jantar conosco toda semana. Ela ainda tem seus momentos de arrogância, mas agora me chama pelo nome. E seus olhos se iluminam quando Esperança corre para seus braços. Ricardo. Ricardo. Observá-lo com minha filha sempre me emociona de uma maneira que palavras não conseguem descrever. Ele nunca tentou substituir o pai biológico dela, que nunca mais apareceu, felizmente. Simplesmente se tornou seu pai em todos os sentidos que importam. Nas histórias antes de dormir, nos joelhos ralados que precisam de cuidados, nas lições, de casa, nos pesadelos noturnos, nas brincadeiras no jardim, ela tem os mesmos olhos dela. Ricardo me disse uma noite, enquanto observávamos Esperança dormindo. Da Clara. Aquela curiosidade insaciável. Não era a primeira vez que ele notava semelhanças entre minha filha e a dele. Eu costumava me preocupar com isso no início, temendo que Esperança fosse apenas um substituto para a filha que ele perdera. Mas com o tempo entendi que era mais complexo que isso. O amor dele por Esperança era genuíno, único, completo por si só. As semelhanças que ele encontrava eram apenas sua forma de integrar seus 2 mundos, o de antes e o de agora. Nossa vida íntima floresceu de maneiras que nunca imaginei possíveis. Descobri com Ricardo o que era fazer amor de verdade. Não apenas o ato físico, mas a entrega emocional completa, sem medo, sem reservas. Pela primeira vez na vida, conheci meu corpo como fonte de prazer, não de vergonha ou obrigação. Desde então, nossa paixão só cresceu. Ricardo me ensinou que intimidade pode ser uma dança, não uma obrigação, que meu prazer era tão importante quanto o dele. E eu, por minha vez, o ajudei a redescobrir o abandono, a vulnerabilidade, a entrega completa que havia enterrado junto com sua família. Às vezes, ainda me pego olhando para ele adormecido ao meu lado e me perguntando como chegamos até aqui. Como eu, Maria Helena, a empregada doméstica sem perspectivas, agora compartilho a vida com este homem incrível, direciono um projeto social e tenho um futuro cheio de possibilidades pela frente. E hoje, este dia específico,
sinto borboletas no estômago de uma maneira que não sentia há anos, porque hoje é o dia do nosso casamento. Sim, finalmente. 5 anos depois daquela noite de tempestade, vamos oficializar o que nossos corações já sabem há tanto tempo. Ricardo insistiu que não precisávamos disso. Já somos uma família em todos os sentidos que importam, ele dizia. Mas eu queria. Não pelo status ou pelo nome, mas pela celebração, pela afirmação pública do nosso amor. E foi Esperança quem, sem saber, nos deu o empurrão final. Numa reunião de pais e mestres em sua escola, a professora contou que durante uma atividade sobre família, Esperança ficou confusa porque seus colegas não entendiam porque seus pais não eram casados. Mas eles se amam tanto quanto os pais de vocês, ela explicou inocentemente. Só não tiveram tempo de fazer a festa ainda. Quando Ricardo me contou isso, rimos juntos. E então, ele se ajoelhou ali mesmo na cozinha, enquanto eu preparava o jantar e tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Maria Helena, ele disse, os olhos brilhando. Acho que já está na hora de fazermos essa festa. Casa comigo? O anel era simples, elegante. Um único diamante em uma base de ouro branco, nada ostentoso, porque ele havia aprendido ao longo desses anos que eu preferia a simplicidade à extravagância. Sim, respondi, lágrimas de alegria escorrendo pelo meu rosto. 1000 vezes sim. Esperança, que assistia tudo da porta da cozinha, correu para nos abraçar, pulando de excitação. Vou ser da minha, vou ser da minha. E agora, aqui estou, em frente ao espelho, mal reconhecendo a mulher que me olha de volta. Meu vestido não é pomposo como os de princesas de contos de fadas, mas é o mais bonito que já usei. Um modelo de seda marfim, que abraça meu corpo antes de se abrir suavemente, a partir do quadril. Meu cabelo, antes sempre preso em um coque severo, cai em ondas suaves pelos meus ombros. Uma batida na porta me tira dos meus pensamentos. É Esperança, linda em seu vestido azul claro, carregando uma pequena cesta com pétalas de rosas. Mamãe, você está parecendo uma rainha, ela diz, seus olhos arregalados de admiração. Abaixo-me para abraçá-la, tomando cuidado para não amassar seu vestido. E você, meu amor, está parecendo a princesa mais linda de todas. Papai está nervoso. Ela sussurra em tom de conspiração. A gravata dele está torta e ele não para de andar de um lado para o outro. Sorrio ao imaginar Ricardo, sempre tão controlado, agora nervoso por minha causa. Senhorita Esperança. A voz de Mercedes chama da porta. Está na hora de ocupar seu lugar. O casamento vai começar. Minha filha me dá um último abraço apertado antes de sair saltitante. Mercedes entra, os olhos marejados. Nunca pensei que veria este dia. Ela diz com voz embargada. Ela, que inicialmente me tratou com desconfiança, agora é uma das pessoas mais próximas de mim. Ele merece ser feliz. Vocês dois merecem. O jardim está transformado. Lanternas pendem dos galhos das árvores, iluminando o caminho até o pequeno altar improvisado. Não quisemos nada grandioso, apenas nossos amigos mais próximos, família e algumas pessoas do projeto social que dirigimos. Augusta está na primeira fila, elegante como sempre, ao lado da irmã de Ricardo, Cecília, que eventualmente também se rendeu à nossa relação. Vejo rostos sorridentes, rostos emocionados e alguns curiosos. Afinal, não é todo dia que um dos empresários mais ricos da cidade se casa com sua ex-empregada doméstica. A música começa. Esperança caminha na frente, jogando pétalas, de flores com entusiasmo demais, fazendo todos sorrirem. E então, é minha vez. Respiro fundo e dou o primeiro passo. E ali, no final do caminho, está ele. Ricardo. Meu Ricardo. Seus olhos encontram os meus, e o mundo ao redor desaparece. Vejo apenas ele, o homem que me resgatou numa noite de tempestade, que me ajudou a trazer minha filha ao mundo, que me ensinou a confiar novamente, que me mostrou que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, não se importa com o passado, apenas constrói o futuro.
Cada passo que dou em sua direção é um símbolo dos passos que demos juntos nestes 5 anos, hesitantes no início, depois mais confiantes, até encontrarmos nosso próprio ritmo. E você? Já ouviu uma história parecida? Comente aqui embaixo e compartilhe sua opinião. Se você gostou dessa história e quer acompanhar mais casos emocionantes como esse, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Nos vemos na próxima história emocionante.